Amém? Nós vamos louvar a Deus agora. Nós louvamos, agora vamos orar e entregar a Ele esse culto de louvor e adoração. Senhor, nós te louvamos, agradecemos, Senhor Jesus, pedimos, ó Pai, que o Senhor Jesus esteja ministrando, continuando a ministrar aos nossos corações. Tivemos a oportunidade de louvar, de adorar, mas agora, Senhor Jesus, vem ministrar em nossos corações através da Tua Palavra. Senhor Jesus, o pastor Luiz Cláudio está trazendo a Tua Palavra aqui, que possamos estar atentos para que o Teu Espírito Santo vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você chamar o pastor Luiz Cláudio. Queridos, a paz do Senhor, amém? Eu posso convidar você só para ficar em pé mais um pouquinho e a gente ler um texto que está na primeira carta que escreveu o apóstolo João. Eu, às vezes, gosto de passear na Bíblia, mas a minha preferência é ficar num texto só, porque a gente acaba ganhando uma assimilação melhor e a gente tende a entender o texto. Às vezes eu admiro muito o pastor César Clarimundo, assim que chama, né? E ele dá aquela passeada, ele tem uma mente privilegiada, né? De tantos textos, mas o meu estilo é ficar num único texto, para a gente ter uma assimilação. Deus usa cada um de um estilo diferente, não é verdade? A primeira carta do Evangelho de João, do evangelista João, está depois de 2 Pedro. Tem uma parte que eu acho essencial aos jovens, e é um culto de jovens, amém? É apenas alguns versículos. Capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 15, 16 e 17. João 15, 16 e 17. Assim diz as Escrituras: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podemos assentar, por favor? Queridos, o mundo, ele é um sistema de coisas, um sistema de ideias, e ele sofre as suas mutações, as suas alterações. O evangelista João, ele usa muito essa palavra, mundo. Ele usa tanto no Evangelho, quanto ele usa aqui nesta carta, a palavra mundo. A palavra mundo, no grego, ela tem uma dimensão muito grande. É claro que existe um entendimento aqui, que no contexto, né? Por exemplo, lá no Evangelho de João, ele diz assim que Deus amou ao mundo de tal maneira. Ali é um contexto. Só que aqui nós estamos em outro contexto, que não é o mesmo contexto, tá? Ali ele está dizendo que Deus amou as pessoas, os seres humanos que estão no mundo. Amém? Mas aqui é diferente, é exatamente o contrário. Ele diz que o amor do Pai não está no mundo. Olha que coisa diferente, né? Enquanto vai numa direção no Evangelho de João, aqui na carta doutrinária vai em outra direção, dizendo que o amor do Pai não está no mundo. Mas que mundo é esse? Esse é o mundanismo, é o mundo das ideias, é o mundo das coisas, é o sistema, tá? Sistema esse que nesta mesma carta diz que o mundo jaz no maligno. E essa é uma outra palavra que ele usa, a palavra maligno, que no grego ele quer dizer aquele ser
a entidade, a personalidade da maldade, a personificação da maldade que nos influencia. Então, tanto o maligno quanto o mundo, eles estão em conexão. Há uma conexão do maligno com o mundo. Eu não posso deixar, aproveitando aqui, de falar do que ontem ocorreu no mundo. Olha aí o mundo, tá? É um período de Olimpíadas, né? No mundo moderno foi resgatado as Olimpíadas, que é um ideal grego, né? Houve um resgate. E esse ano, as Olimpíadas são na França, né? E ontem ocorreu algo de uma indelicadeza, no mínimo essa palavra, uma indelicadeza, um confronto à fé, à tradição cristã. Eu estava agora conversando com o pastor Aurélio e o pastor Ailton, né? Que é daquela coisa da cultura Walker, né? Dessa cultura de contrapor, né? Os progressistas que querem desfazer dos valores do cristianismo. Queridos, esse é o mundo. O mundo, ele jaz no maligno, e eu acho incrível quando o Espírito Santo disse a João que jaz no maligno. Esse é um verbo que você vai encontrar no cemitério. Quando eu já trabalhei com cemitérios, eu fazia mausoléus de mármores e granitos durante um período, né? Uma tradição de pessoas da minha família lá em Sergipe. Eu acabei aprendendo a fazer isso, essas coisas. Eu não sou muito bom em construção, não, mas desenhava, fazia aquilo, e eu ia pela Bahia, Sergipe, em alguns lugares fazendo isso. Isso, às vezes, quando eu estava nos cemitérios, eu andando, né, nos cemitérios, eu verificava esse verbo, aqui jaz fulano. E eu percebia que eram pessoas de todas as idades, crianças, anciões, jovens. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que não importa a idade, todos estão influenciados por essa força maligna. E esta força maligna, usando esse verbo, né, que é o verbo que vem a ideia do jazigo, né, ele quer dizer que é o império da morte. O mundo, ele está sobre um mal, o mal da morte. Sabe, queridos, e o que a gente vê nos jornais, o que a gente vê nas redes sociais, e eu queria trazer isso hoje, mas eu pensei, repensei muito. Eu falei com os pastores que nós estamos numa cultura, que é essa geração, que é uma cultura audiovisual. Quanto professor, a gente estuda muito isso, e a gente sabe que vocês estão inseridos nesse contexto do audiovisual, por causa dos avanços tecnológicos, por causa da internet. E eu pensei em fazer algo assim nesse sentido, trazer o audiovisual. Mas o meu coração calou forte as tradições judaico-cristãs, de a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e fazer uma exposição textual, tá? Para que a gente entenda algumas verdades. Queridos, essa força que opera no mundo é uma força que leva à morte. É uma força que quer destruir as pessoas pelas drogas. E a morte, muitas vezes, é um fim triste. Existem alguns filósofos que eles tentaram trazer a morte para o debate. Eu não vou citar o nome dele, tá? É um alemão. E ele trouxe essa ideia, né? Outros trouxeram para a ideia de existencialismo, e vocês que são jovens vão ser confrontados com essas ideias nas universidades, nas faculdades, nos cursos de humanas. E o conceito de morte, nessa visão pós-moderna, né, da filosofia, às vezes ele tenta resolver algo, mas não resolve. Só existe uma pessoa que pode resolver o dilema da morte, que pode enfrentar o maligno, o império das trevas, o império da morte. E como dizia o velho Billy Graham, esta pessoa é Jesus de Nazaré, o príncipe da vida, o príncipe da paz. Amém? Ele confrontou, é mais do que ele pode. Quando eu digo que ele pode na nossa individualidade. Porque a morte, ela sobressalta a todos nós. Mas esse Cristo que ressuscitou e que venceu a morte,
Ele é o Cristo que vence o poder do mundo. Porque o mundanismo, ele até apregoa flores, ele até apregoa que as coisas são coloridas, mas no final, é um final de morte. E quem fala disso é um homem sábio. Existe um versículo na Bíblia que Salomão repete. Ele disse: aos homens há caminhos que parecem que são bons, mas no final são o quê? E ele fala isso 2 vezes: são caminhos de morte. Essa juventude de hoje, essa sociedade, alguns gostam desse termo, os outros não gostam, mas eu vou usar esse termo. Essa sociedade pós-moderna, ela está numa rota, numa colisão de morte. E são por diversas maneiras. E quando a gente, eu, por exemplo, quanto baiano, meu coração se entristecia demais pela violência na Bahia. E às vezes eu vinha da igreja, dos cultos, das aulas de teologia. E quantas vezes, andando pelos bairros de Feira de Santana ou outra cidade, eu me deparava com a morte. Jovens mortos, os corpos estendidos no chão sujo, um fim. E quantos eu fui até eles? Quanto conselheiro, quanto pastor, pessoas que foram mortas, estrupadas, sabe, o império do mal. É triste isso, né? Para dar um amparo à família, famílias católicas, às famílias de outras religiões, quanto pastor, vocês estão me entendendo ou não? E claro, eu fazia das tripas corações, como diz o meu Nordeste, porque eu estava ali para dar uma segurança emocional, mas aquilo ali é extremamente angustiante. Este é o mundo. O mundo parece bonito, as coisas parecem muito felizes, mas não o são. Quantas vezes, e eu posso aqui me lembrar, o São João é uma festa da cultura nordestina, e quantas vezes eu já me deparei com o império da morte dentro de uma festa tão nordestina, que aqui também no Centro-Oeste se tem, né, por conta dessa onda sertaneja de vocês, não é isso? E eu me lembro de uma jovem, minha aluna, nas coisas sociais. Eu tinha uma liderança social com alguns jovens para tirá-los da marginalidade. E era uma jovem cearense. E ela sumiu por alguns dias nessa festa juninas da Bahia. E alguém encontrou, geralmente é a polícia que faz esse serviço. E às vezes o serviço da polícia é um serviço difícil também. A gente tem que orar por eles. Nós temos aqui um representante, o pastor Aurélio, né? A Bíblia diz que a gente tem que orar por aqueles que têm autor e autoridade. E encontraram aquela minha aluna morta, provavelmente estrupada. E a família entrou em desespero. Ela era católica, muito ligada à Igreja Católica. E o próprio padre, ele perdeu o chão. Ele não teve chão para aquela situação. E ele disse: pastor, eu preciso do senhor. Eu preciso que o senhor vá na família, eu preciso que o senhor esteja na missa, eu preciso que o senhor pregue na missa, eu preciso que o senhor ampare a família. E Deus faz esses caminhos. Vocês estão me entendendo ou não? Né? Para amparar. Mas eu confesso que não existe palavras humanas na psicologia para o enfrentamento do mundo. A única palavra para o enfrentamento do mundo é a palavra de Cristo e o poder do Espírito Santo. Esses dias eu estava aqui na Vila Sul. Eu fui no Flávio, eu estou conhecendo aqui. O Flávio é uma pessoa muito simpática, não é verdade? Quem conhece o Flávio? Né? Ele tem uma boa prosa, né? Uma boa conversa, os irmãos dele ali. É um ambiente bom para comprar um pão. Eu vou fazendo a propaganda para ele, né? E entrou uma jovem aqui da Vila Sul, dessa região de vocês. E eu percebi que ela não estava bem. E ela carregava a caricatura da morte na cara. Eu até sei o nome dela, mas eu não quero citar. Porque
ela falava, e todo mundo, ela é muito conhecida, e falou o nome dela. Ela é usuária de drogas, triste. E eu dizia, na hora que eu via ela, eu dizia, Espírito Santo, tu podes fazer esta obra. Esse enfrentamento do maligno do mundo e resgatá-la. Queridos, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Há uma multidão aqui entre nós, amém? Estava com o pastor Altair, conhecendo lá a igreja dele, nós estamos acertando para pregar lá por esses dias. Ele tem uma obra social linda, uma obra espiritual. Essa é a melhor palavra, não é social. Social é o elemento. A obra que ele faz é espiritual. Concorda comigo ou não? Quem sabe a obra que o pastor faz não é espiritual? Eu dizia, que coisa linda. Inclusive eu quero até firmar algo com ele para ir pela Goiânia, pela Aparecida, com essas pessoas de rua para pregar. Porque a gente não deve subestimar a imagem de Deus, porque se alguém estiver morto nos delitos do pecado, o poder da graça de Deus pode erguer essas pessoas, e isso é o maior milagre. Sabe, eu quero ver curas, pastor Ailton. Eu quero ver cego vendo, paralítico andando. Eu oro por isso, eu jejuo por isso. Mas eu acredito que o maior milagre da graça do Evangelho de Deus são vidas regeneradas, restauradas. Pessoas que estavam no mundo, no império das trevas, e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo. Amém? E ele pode fazer isso. E ele quer usar esta igreja, como já tem usado há tantos anos, porque a obra não para. Esse é um lema, inclusive, das Assembleias de Deus. Essa obra não pode parar. Há muitas vidas, e elas estarão aqui entre nós. Elas estarão nos nossos cultos domésticos. Elas estarão em nossas igrejas. Nós vamos ganhar pessoas para esta igreja. Nós vamos ganhar pessoas para outras igrejas. Porque o reino é maior do que a igreja. Amém? Isso é avivamento, é quando a gente vai ganhando as almas, enquanto a gente está nessa disponibilidade. Mas uma coisa que o texto nos chama atenção, é que a gente, quanto crente, não pode amar o mundo. Porque quanto crente, quando a gente ama o mundo, a gente fica desguarnecido de uma proteção importante, que é o amor de Deus. O texto é bem claro, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vai estar desprotegido. Me faz lembrar dos carnavais do interior da Bahia, os micaretas. E nós íamos evangelizar e ganhamos algumas almas, pregamos para tanta gente, os cantores do Axé Music. E eu me lembro um dia um jovem que ele se desgarrou no próprio evangelismo. Essas coisas acontecem. Ele não estava firme em Cristo. E aí a gente procura ele. Né? Cadê? Porque a gente está ali unido, tem uma guarda espiritual. Você está me entendendo ou não? Naquele enfrentamento, porque ali não é um lugar fácil. E a gente procura. E aí sempre tem um baianinho mais ousado, aquele que vai no rastro, né, para achar. Aí quando encontra, ele está numa situação de afastamento da fé, uma prática do pecado. Aí diz, irmão fulano, de Jesus do céu, você veio aqui para salvar e você se perde. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E a vida dele foi indo de mal a pior, porque ele perdeu a proteção. Não é porque ele está fora da igreja, é porque ele está no mundo. Queridos, a igreja é importante para a comunhão, mas o estar no mundo é extremamente perigoso. E eu vou falar uma coisa aqui que a Europa está vivendo, que é quando o mundo entra dentro da casa de Deus. Isso é extremamente perigoso. Uma coisa é contextualizar, uma coisa é a gente ser jovem. Você está falando isso semana passada com o pastor Aurélio. Nada demais. Vocês estão me entendendo ou não? A Bíblia diz, sejam jovens, se valorizem, né? Assim que o apóstolo Paulo aconselha, né? Você não vai perder a sua juventude, as suas ideias, a sua alegria, a sua cultura, a cultura sertaneja, a cultura baiana. Aplique isso, porque o evangelho, ele é transcultural.
A gente não pode ser aquela cara triste. Eu estava ali dançando, vocês me fizeram isso. Vocês pegam um cara que não sabe nem dançar e começa a fazer um movimento por causa do louvor. É ou não é? Isso é juventude, isso é alegria. Porque a alma do homem, ela não envelhece. Aí a gente pode, lá na Bahia tinha uma irmãzinha, bem idosa, mas na hora que os jovens começavam no jeito baiano de ser, né? Aí a irmãzinha, ela quase 80 anos, ela já ia, porque a alma não envelhece. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, que era um senhorzinho, ele é quase um meme. E aí começa a música, né? E ele solta a muleta, e ele vai dançando e dançando, e joga para lá no estilo americano, que é a cultura dele, e ele vai dançando e dançando. Sabe, isso não é pecado. A cultura, ela tem um valor, certo? As pessoas têm um valor. A gente tem que aprender isso, né? Goiânia é um lugar especial para isso. Goiânia tem esse entendimento de saber que o evangelho é transcultural. Eu não estou dizendo para você odiar o mundo. Não é odiar o mundo, é não amá-lo. É amar as pessoas. Lembra? Agora eu vou voltar para o evangelho. Porque Deus amou ao mundo. Não ame o mundo, o sistema, mas ame as pessoas que estão no mundo. E vocês, jovens, são essenciais nesse amor. Sabe por quê? Porque quando eu chego com os meus 50 anos, com a minha linguagem da minha época, a geração X, talvez eles não vão entender tudo o que eu quero falar. Mas quando você que é jovem, talvez você não tenha a ciência teológica que eu estudei, mas você tem a graça de Deus que é maior do que as teologias humanas. E aí você, quanto jovem, aplica o seu coração. Não tem essa moça que eu falei? Se você encontrar ela, olha aqui um convite para você. Quem sabe quem é ela aqui? Quem sabe? Você sabe? Você sabe? Olha, vocês estão agora convocados. Eu sei que não é uma obra fácil, mas você ora primeiro, você jejuma, e Deus dá a oportunidade. Dá ou não dá? E você traz ela aqui. Eu me lembro de um jovem que ele era gótico. Na minha geração X a gente chama gótico. É aquele cara que se veste preto, dorme nos cemitérios, faz sexo nos cemitérios e usa a sua cocaína no cemitério, bota ali na lápide, né, no mármore, a carreirinha, e vai cheirar o pó da miséria. E esse jovem, um pastor foi pregar para ele, mas de outra geração. É por isso que eu digo que a geração é importante. Ele era da geração Baby Boom, e aí ele foi pregar para ele, e ele era um pastor muito gordinho. Aí ele era uma pessoa de uma certa elevo social, estava na beira da piscina, ele aproveitou com raiva do pastor de terno e gravata, pregando e tal, e aí ele jogou o pastor na piscina com tudo, com terno, com tudo. Ele foi até errado, usar terno para pregar, né, outra geração. E aí ficou rindo, a família dizendo, meu Jesus. A mãe dele dizia, Jesus, ora por ele, o demônio está usando ele, o diabo. O mundo jaz no maligno. Aí eu lembro que o pastor me deu uma comissão. Ele disse, Cláudio, tem um filho de uma irmã que ele está fácil de vir para Jesus. Mas ele é assim, assim, assim. Eu digo, pastor, eu me converti muito novo. Eu larguei o mundo muito novo. Eu não sou dessa geração, mas você é crente, você é da geração dele, vai dar certo. Vocês vão colar, ele vai estar aqui, porque a semente já está nele. A semente vai o quê? Germinar. E pastores geralmente têm visão, tem ou não tem? Por exemplo, o pastor Ailton, ele tem uma visão para esta casa. Porque ele é o líder desta casa. E Deus dá ao pai da família a visão. Alguém concorda comigo ou não? Posso ouvir um amém? E aí, resultado, já estou encerrando. Aí, resultado, eu obedeci o meu pastor, fui lá. Eu pergunto, ele me empurrou na piscina? Não. Ele chamava assim, e aí, cara? Eu não gosto dele. E aí, bro? Falei, diga aí. Eu dizia, tô fora. E a gente começou a conversar. Mas a minha linguagem, eu não tinha que entrar na linguagem dele. Eu sei que tem gente que até usa essa técnica. Mas era ele que tinha que entrar na minha linguagem. E ele começou a entrar. E ele se converteu. E eu tive experiências incríveis com ele.
Eu era um evangelista, eu era um pregador, pregava na Bahia, mas com ele eu fiz coisas que, sabe o novo convertido, alguém que vem do mundão? Ele dizia, Cláudio, eu falei, diga aí, mano, nós vai pregar para pobres e ricos. Pregação individualizada, pregação coletiva, a gente vai inventar a pregação, a gente vai para o meio da rua, meio da fazenda, na roça, a gente vai sair, eu tenho uma moto aqui, essa moto agora vai ser a moto missionária, a gente vai ganhar alma para Cristo. Isso é lindo, queridos, isso é uma transformação, é ou não é? E eu me lembro que um dia a gente foi pregar para a mãe do Caetano e da Betânia, a Maria Betânia e o Caetano Veloso, lá em Marumaro, o senhor conhece, esteve lá, e aquela dificuldade, a gente pregou na igreja presbiteriana, fez uns trabalhos e tal, ele disse, não, mas a gente não pode sair de Marumaro, que é Santa Amaro, né, sem visitar a Dona Canoa. E eu olhava para a cara dele e disse, rapaz, eu sou pregador, eu estou aprendendo, mas esse rapaz novo convertido tem mais coragem do que eu. Aí numa das tardes da Bahia, em Santo Amaro, lá está Dona Canoa, e ele começou a falar, eu dizia prega, porque é o coração que fala, o Espírito Santo. E ele foi para a Irmã Dulce, ele foi para o ACM, e ele foi pregando para todo mundo, para ricos, para pobres, para pequenininho. Eu me lembro um dia, e eu preciso falar isso com você, com o jovem, era eu e ele, a gente entrou numa roça. O povo de roça é um povo bom, né? O povo do campo. E aí foi juntando aquele povo, num culto assim de última hora. Ele disse, vamos cantar aqui umas músicas, vamos pregar. E aquele povão, e a gente juntou um povão, e aí eu fiz o apelo. Ele disse, tu prega agora, que aí tem uma multidão maior. Na hora que fiz o apelo, eu nunca vou esquecer desse momento, entre vários, 9 almas chorando vieram aceitar Jesus. Isso é avivamento. Alguém está me entendendo ou não? E a gente precisa resgatar esses valores. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu sei que é difícil. Eu falava agora há pouco, com essa palavra eu encerro, com os pastores, com o pastor de vocês, o pastor de jovens, que tinha uma pessoa que eu disse, essa vai ser crente, que era o meu comandante do meu pelotão, o meu tenente. E uma pessoa maravilhosa dizia, não, ele vai ser crente. E quantas vezes ele me ajudou, inclusive, se eu fiquei no exército um período, eu fiquei porque ele, a mão dele estava assim, me ajudando. Eu sei que era a mão de Deus, mas ele era uma pessoa que usava. E eu dizia, não, ele é uma pessoa maravilhosa, um maranhense maravilhoso, lá de Imperatriz. Mas o meu comandante da minha companhia era um homem duro, difícil. E às vezes ele me enfrentava no evangelho. Eu dizia, esse aqui não vai dar para nada. Eu pregava com ele, eu dizia, mas eu estou perdendo tempo. A palavra de Deus é que dá os seus resultados. Os resultados nunca vêm de nós. Os tempos passaram, são mais de 30 anos. Eu falo com os dois, eu falo mais com o que era meu comandante no pelotão. E ele não se converteu. Ele é um espírita kardecista, mora em Salvador, um maranhense. O que eu achava que era gente boa. E o que é gente ruim, lembra que eu falei que era durão, né? Aquele comandante, aquele milico chatinho, né? Caxias, lá do EB. Hoje ele é um pastor, ele tá na reserva do Exército. Ele mora lá em Caxias, só podia ser, mora em Caxias, né? Ele é Caxias. Ele é um pastor das Assembleias de Deus, lá no Rio Grande do Sul. Fica de pé, deixa eu orar com você. Professor, te lembra do dia que nós fomos lá na casa de Dona Canoa? Eu bem na varanda, olhando para ela, ela ensinou para nós. Mãe de quem mesmo? Mãe do Caetano e da Betânia. Isso. A baianidade, né? Isso. A gente vai completar 100 anos, isso. Lúcia fazia essa coisa comigo. Agora hoje eu não disse mais Dona Canoa. Nós fomos lá na Dona Canoa e fomos para a praia. 3 dias no seminário. Esse maravilhoso. Muito obrigado, pastor Antônio. O pastor Antônio é um homem de Deus, um amigo nosso. O filho dele, a família dele é uma família missionária. Ele tem um filho que é o líder de uma igreja lá em Genebra, na Suíça. Viu, pastor Aurélio? A gente depois quer até construir uma ponte. Ele, quando esteve aqui, ele esteve com o Mac Anderson, trazendo uma mensagem. Qualquer hora, a gente vai solidar essas amizades, essas alianças. Eu quero orar com você. Amém? Eu sinto a presença do Espírito Santo. E talvez é porque eu fui batista, e batista tem essas coisas, a gente sai de lá, mas eles não saem da gente, né?
Você não vai me ver aqui pulando, dando um grito, é claro que eu gosto dessas coisas. Mas eu sinto agora uma presença de Deus nesta hora, nesta palavra, dizendo que Deus está conosco, que as coisas vão dar certo. Vai ter coisas maravilhosas, pastor. A gente vai ter pontes. O senhor, que é um homem douto, tem suas capacidades. A gente vai ter pontes para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, para ir para a África. A África é tão gostoso, né? Eu, como um baiano, não posso negar a África. Na verdade, aquele, a dança, aquele pulo. E a gente vai ter esse avivamento aqui. Deus prometeu esta igreja. Agora eu quero encerrar lembrando algo que o Espírito Santo me incomoda no coração. Existem profecias nesta casa. E o Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu grandes coisas neste lugar. Eu sei que existe altos e todos, a igreja também tem altos e baixos. Mas algo grande vai acontecer. Feche os olhos, ore comigo. O mundo jaz no maligno. Mas nesta mesma carta, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, decantonava shuandaramana. Rebecca suyondore me cantonaya sude cantonava suderemana. Roebe cantonemanas. Batiza estes jovens com fogo lá do alto. Queima, como tu queimou aquele evangelista que andava comigo, que rodou, pregou em Israel, pregou nos Estados Unidos, na Europa. Pai, esta igreja, ela está submetida a uma promessa de avivamento. Estes jovens, os teus filhos, o pastor Aurélio, a pastora Sara. E os nossos olhos vão ver o cumprimento dessas promessas. Pai, o Senhor vai encher a nossa boca de riso. E nós diremos, no meio de Goiânia, no meio do Brasil, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos felizes. Nós queremos que os jovens deste bairro, da Goiânia, se rendam neste altar e sejam abraçados por estes jovens em comunhão e poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pastor é o meu pastor mesmo. Ontem eu tive uma conversa tão gostosa, uma conversa pastoral com ele, e nós vamos ter outras e outras, porque é assim que gera afinidade. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Luiz Cláudio. Deus abençoe, pastor Antônio, sua esposa. Pastora Gilda, Deus abençoe. Uma satisfação, alegria recebê-los aqui mais uma vez. Estiveram conosco agora recentemente, lá no dia 6 desse mês, quando nós estávamos comemorando o aniversário de 30 anos da igreja. Está aqui novamente, uma satisfação. Deus abençoe. Deus abençoe você, jovem. Deus abençoe você que está aqui. Nós precisamos de reavivamento. O pastor Luiz Cláudio nessa noite falou sobre isso. E o reavivamento, ele começa por uma pessoa. Pode ser duas, mas não é necessário tantas pessoas. Assim como um grande incêndio começa com uma fagulha, às vezes com um palito de fósforo, que pode incendiar toda uma floresta, o avivamento também começa por um tição. Eu gosto dessa perspectiva do Evangelho, porque ela é dita para Josué, que ele era como um tição. Ele era um tição. É o próprio Senhor falando através do profeta: você é um tição, você é um homem em pé, que está em pé. E é interessante que ele também usa essa condição de em pé. Você está em pé. E tudo começava por esses homens, Josué e Josadaque. Eram dois homens que estavam numa posição de responsabilidade. Então nós precisamos entender isso. Nós somos as pessoas dessa geração. Eu e você somos dessa geração.
Na verdade, eu sou da outra geração, né? E estou na geração de vocês. Mas nós podemos dizer que essa geração é de vocês, do ano 2000. Nós somos do século passado, né, pastor Luiz Cláudio, né, pastor Antônio? Somos do século passado. Vocês são desse século. Então a geração de vocês é essa. E cabe a vocês impactar a geração de vocês. Amém, Nildo? Amém? Você entende isso? Essas jovens, essas mocinhas que estão aqui, aquelas que estão lá, vocês entendem que cabe a vocês impactar a geração do século 21? Porque o século 21 é de vocês. Alguns de vocês estarão vivos aqui na virada do século, para o século 22. Isso é muito fácil de aceitar, que alguns desses adolescentes, pré-adolescentes, estarão vivos na virada do século 21 para o 22. Então esse século é de vocês. E que vocês tenham o coração ardente do Espírito de Deus. Que a palavra do Senhor incendeie o coração de vocês. E que vocês se posicionem em oração. Porque é assim que começa o avivamento. O avivamento começa dentro de nós. E depois ele se espalha. Foi assim que aconteceu no país de Gales. Com um rapaz muito novo. E ele começa o processo de avivamento dele aos 13 anos. Tem alguém de 13 anos aqui? Tem alguém? 13 anos começou o processo. E aos 26 ele já estava pleno para produzir o avivamento no país de Gales. E que possa acontecer isso na vida de alguns de vocês aqui. Quantos creem, quantos recebem essa palavra para a sua vida? Então vamos orar mais uma vez, vamos estar encerrando. Senhor, ó Deus, eu declaro esta palavra. Ó Deus, essa palavra de profecia na vida desses jovens, dessas moças, ó Deus, e desses rapazes. Meu Deus, e que eles possam entender a posição deles, compreender a grande responsabilidade que eles têm no meio de um mundo que jaz no maligno, um mundo que está perdido, Senhor. Mas, ó Pai, Tu tens aqueles que conhecem o caminho, Tu tens aqueles, ó Deus, que são dirigidos pela lâmpada, pelos holofotes da Tua palavra, e que esta palavra possa frutificar nos seus corações, e que esta palavra possa produzir frutos abundantes, ó Deus, e que a glória do Senhor possa se manifestar através do altar, ó Deus, e através de altares que o Senhor tem nesta geração, para impactar o mundo que não conhece o Senhor, e que se afasta dia após dia do Senhor, e que a glória do Senhor possa impactá-los em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Aurélio, a pastora Sara pela condução do trabalho. Deus abençoe David, Cleuber, o pessoal, a Geisa, pelo ministério levítico aqui, da administração dos campos, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está tendo.